Um povo diferente por causa disso. Né? Que nos primeiros séculos fazia parte do cristianismo. Os primeiros cristãos até o terceiro século, aproximadamente. Dali para frente, como nós vimos sobre a Babilônia, um dos sinais constitutivos de Babilônia foi alterar o quê? O dia de guarda? O dia de guarda, do sábado para o domingo. Então, obviamente, nós podemos, pela analogia, entender que o sinal da besta, né, é o contrário do sinal de Deus. É um dia diferente de descanso. Qual é a diferença entre um dia e outro? Se vocês lessem lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8 em diante, ali vocês vão encontrar que há algo comum, aquele texto, aquela passagem do sábado e essa passagem de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, né? Então, o que diz lá? Lembrai-vos do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Certo? E aí mais para frente ainda, dentro do mandamento do sábado, fala que Deus é o criador de quê? Do céu, da terra, das fontes das águas, do mar, tudo que neles há. Então ele é o criador de todas as coisas visíveis. Certo? Então isso, essa declaração de quem ele era e onde ele reinava, eram os 3 elementos constitutivos de um selo real. O selo real trazia o nome do rei e a extensão do seu domínio. Certo? O rei, o nome do rei, a sua função, que era ser rei, e a extensão do seu domínio. E lá no mandamento do sábado nós encontramos esses 3 pontos que são repetidos nas 3 mensagens, principalmente na primeira, que está no versículo 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então aí nós temos um link para o 4º mandamento, que é o contrário, o antônimo, né, desse sinal da besta. O sinal da besta, obviamente, fala de um outro dia. Certo? Não se esqueçam também de um detalhe. Fala de um número aí, não é? Número do seu nome. Número do seu nome. E qual é o número? Está lá no capítulo 13. Vamos ver. Capítulo 13, versículo 18. Quem pode ler para a gente? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Certo. Muito obrigado. Então, observem aqui algo muito importante. Quando Deus disse que tudo estava feito e era muito bom, que dia era? 6º dia. Foi só no 6º que ele falou isso? No 7º também. Né? No 7º também. Porque ainda, embora a construção física do universo já estava pronta, né? Mas foi quando ele contemplou, né? E aí agora faltava um detalhe para ser criado. Era uma criação moral, não era uma criação física. Era o dia de descanso. No final do dia de descanso, ele, olhando essa obra também, diz que tudo era muito bom. E o 7 simboliza o quê dentro da Bíblia? O que vocês acham que simboliza o 7? Obra acabada, totalidade e perfeição. Certo? Se o número da besta é 3 vezes 6, 3 vezes 6... Que não tem a totalidade, não tem a perfeição. Exatamente. É algo humano, é o número de um homem, certo? Homem, depois do pecado, se tornou imperfeito. E além de ser imperfeito, é 3 vezes proclamado o número 6 sobre esse sistema, que ele é imperfeito, imperfeito e imperfeito. E incompleto. Falta ainda alguma coisa. Por isso que eu falei para vocês que o evangelho eterno é completo. E esse outro evangelho popular, que é pregado por N igrejas, ele é incompleto e é imperfeito. Tá? Há outros detalhes importantes sobre o número da besta que nós precisamos investigar a fundo. Mas isso também vai fazer parte do nosso próximo Papo Sério. Só para fazer um link, lembrando, se é incompleto, se não é perfeito, sim, não faz parte do Evangelho Eterno. Então, não faz parte. E na primeira mensagem diz que do Evangelho Eterno, não é isso? É isso mesmo. E no versículo 12 do capítulo 14, observem só que interessante.
diz que a paciência dos santos se resume a algo muito importante. Quem pode ler o restante? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito obrigado. Então, observem isso. Os santos, que são considerados assim por Deus, qual é a característica principal deles? Guarda os mandamentos de Guarda Deus. os mandamentos. Guarda os mandamentos de Sim. Deus. Além de ter a fé em Jesus, que é tão importante quanto, só que um isolado do outro não faz nada. Não sei se vocês entenderam essa ideia. Só a fé, sem haver a obediência, o que Tiago disse? A fé sem as obras É morto. é morta em si mesmo. E só as obras sem a fé, os judeus tentaram fazer isso por muito tempo, né? Não é dito? Isso, os judeus obedeciam, mas faltava a eles a fé, inclusive até desprezaram o próprio Cristo. Então uma coisa isolada da outra não compensa, tem que ser as duas coisas juntas. Alguma pergunta a mais? Foi bem esclarecido esses 3 mensagens. Inclusive, essa terceira aqui ainda ficou alguma coisa, mas nós vamos... no próximo, né? No próximo Papo Sério, nós vamos ter mais perguntas para fazer para Certo. você. Só que antes de encerrar esse papo sério, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um capítulo do Apocalipse que a gente ainda não leu e que traz algum esclarecimento a mais a respeito, só para fechar, da Babilônia, o sistema babilônico, que é esse sistema que nós estamos estudando aqui, o capítulo 18, certo? No capítulo 18. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Certo. Obrigado, Roberto. Só recapitulando. Babilônia atual é um sistema o quê? Sistema que prega falsas Um verdades. sistema religioso. Misturado com Sistema religioso. mentira e verdade, mas um sistema religioso. Prega as orientações originais de Jesus? Não. Não prega as orientações originais de Jesus. Prega sim, algumas delas, mas Misturou. Mistura. Fez confusão, fez confundiu. Uma confusão. Confundiu. Isso é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte, aqui, como lá em Apocalipse 14, está dizendo que houve uma queda. Se houve uma queda, quer dizer que Babilônia cresceu, correto? Não. Caiu. Sim, mas antes de para cair tem que estar em pé, Ah, certo. não é verdade? Ninguém cai deitado. Depois Se eu que tô ele deitado, não cresceu, vou cair. cresceu, agora houve Houve uma queda. uma queda. Isso. Então essa queda, nós podemos entender que é um tipo de desmascaramento. Porque uma mentira só tem poder enquanto as pessoas que ouvem a mentira creem de coração que é uma verdade. Por isso se mantém como verdade, embora não seja. Mas no momento em que essa mentira é revelada na sua verdadeira luz, ela perde o seu poder de influência sobre as pessoas. Percebem isso? Agora observem de novo o versículo 4. Eu ouvi uma outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O que nós podemos entender de povo meu? Se Babilônia é um sistema que ensina falsidades, ela em si serve a Deus? Ela serve a Deus? Ela em si, não. Não. Mas isso não quer dizer que a intenção das pessoas que a seguem, Sincera, né? sinceras, as pessoas sinceras, não seja não servir a Deus, mas sim servir. Pensam que estão Então servindo. deixa eu ver se eu entendi. Sim, Dentro desse sistema, Deus está falando aqui que ele ainda tem um povo. tem. E esse povo deve ser chamado para sair de Sim. dentro desse sistema que ensina falsas Falsidades. doutrinas. Mas por que é chamado de povo de Deus? Porque para Deus é como se fosse e é povo dele. Eles o servem com as corretas intenções, mas com os métodos errados. Não sei se vocês estão entendendo isso. Porque para Deus o que importa sempre foi a intenção. A intenção de muitas pessoas que estão dentro desse sistema é correta. Qual é a intenção? Servir a Deus. Servir a Deus de todo o coração, fazer o que Ele pede. Só que eles ainda desconhecem os métodos usados por Babilônia, porque na mente deles Babilônia domina e nem sabe o que é Babilônia, certo? Aí no momento em que for revelado o que é e o que ela faz, então é feito o convite para que eles saiam de lá. E eles vão sair de lá. Eles vão sair de lá. Porque se não fizerem isso, eles participarão dos pecados de Babilônia, porque não existe pecado involuntário. Em teoria ele existe, mas na prática não. Deus não conta isso como pecado. Eu peco, mas não sei que eu estou pecando.
certo? Eu só vou pecar de verdade no momento que eu sei que aquela ação que eu fazia e que eu não sabia que era pecado, agora eu sei que é pecado. Consciente, né? Consciente, certo? Ele era inconsciente disso, agora ele se torna consciente. Então, se as pessoas que permanecerem no sistema babilônico após a revelação dessa mentira, qual vai ser a consequência? Eles receberão as pragas preparadas para a Babilônia, certo? Cujas pragas encontram-se no capítulo 16 de Apocalipse, certo? Nós encontramos as 7 pragas que destruirão, não completamente, é claro, mas castigarão a terra, e essas pragas não têm mistura de misericórdia. E as pessoas que saírem dela, enxergarem que O erro. correto, o erro, e saírem, elas vão para onde agora? O que elas vão fazer? Elas vão guardar agora Isso, elas precisam ir para algum lugar, correto? Saíram de lá e não vão ficar aí no vácuo. Eu não sei se vocês se recordam que eu mencionei que o cristianismo, após ser estatizado, se tornasse religião oficial de Roma, houve uma divisão dentro do cristianismo. Vocês lembram disso? Que eu falei? Qual era essa divisão? Que à medida que os mais conservadores viam que novas teorias, novos ensinamentos estavam entrando no cristianismo original, eles se afastaram do centro de Roma e chamaram dissidentes, lembra? Eu falei isso para vocês, aqueles que não concordavam com tudo e seguiram um caminho separado. Então sempre houve dissidentes. E hoje também existem dissidentes, pessoas que não concordam com o sistema babilônico vigente. Então essas pessoas que vão sair de Babilônia, é óbvio que irão se unir com esses que já estavam seguindo um evangelho sem essas contaminações, certo? Irão se unir como um só povo, irão conhecê-los também, e é para lá que eles vão. E eu acredito que a mensagem assim, que pode ficar para nós aqui, desse nosso papo sério, é que o tempo, ele está curto. Está curto. Mas que Exatamente. ainda há tempo. Então, que ainda há chance para quem ainda está acreditando nessas falsas doutrinas, certo. Mas ainda dá tempo de observar a verdade. Ainda há tempo, mas não é muito. O que diz a Bíblia? Ainda um pouquinho de tempo, ou um pouquinho, né? E o que há de vir, virá e não tardará. Certo? Então, podemos esperar, não muito, e estaremos no final. Eu quero que vocês não se esqueçam de um texto muito importante da Palavra de Deus que diz assim: ainda um pouquinho ou um pouquinho de tempo, que isso que é pouquinho quer dizer isso, e o que há de vir virá e não tardará. Como a Juliana disse, falta pouco tempo. As pessoas, nós precisamos aproveitar esse pouco tempo e tomarmos a nossa decisão. Atrelado ou ligado a esse texto, que ainda falta um pouquinho de tempo, Jesus, através dos seus discípulos, disse também o seguinte: que Deus não quer que ninguém se perca, mas sim que todos ouçam, todos aceitem. Essa é a vontade de Deus. É isso que Ele quer. Jesus disse para os seus discípulos que eles deviam ir a todas as nações. Então nós que ouvimos esse convite, devemos parar e refletir. Se ficarmos nesse sistema, que é um sistema dominante, é um sistema global, essa ideologia que contém ideias completamente erradas, se nós ficarmos nisso, nós corremos sério perigo. Então nós precisamos sair, precisamos dar um basta, né? Ainda vivemos aqui, pelo menos aqui no nosso país, em liberdade religiosa, podemos assumir a posição que acharmos conveniente e que nos parece ser a verdade, certo? Com base nos estudos. E no nosso próximo papo sério, aí nós vamos nos aprofundar mais a respeito de todas essas coisas. Tá ok, pessoal? Nós que agradecemos. Muito bom, maravilhoso. Amém. Então, que Deus esteja com todos nós. Amém. Muito obrigado.